Fala aí, usuário de metanol. Tem um anime aqui, mano, que eu tava muito afim de falar sobre, que é de um cara, né, que é atormentado pela irmãozinha fofinha do amigo dele, e ela é totalmente maluca e safada. E por isso, né, mano, que eu vim fazer esse vídeo aqui, cara. Eu sou safado e sem vergonha, mano, eu não presto. Mas veja bem, o anime começa com o protagonista, né, Akiteru Obushi. Porém, né, mano, eu vou chamar ele só de Aki, né, pra facilitar. Aí, né, ele chega na casa de boa, né, e tem uma mina lá escutando umas músicas pesadas. E o Aki abre a porta do quarto e desliga o som. E a mina acha ruim, mano. Mas o cara não se importa, tá ligado? Até porque a porra do quarto é dele. E ele até questiona o fato, né, dela ter um fone de ouvido e não usar. Mas aí que a mina começa com as putarias, mano, e fala como se fosse uma garotinha de jogo. E ela começa a dizer que ele queria ver ela se trocando, mano. E até diz que vai chamar a polícia. Mas na real, o Aki que deveria chamar a polícia. Até porque essa mina tá invadindo a porra da casa dele. Mas obviamente, né, mano, ele não ganharia dela na justiça. Porque ela, tipo, mamaria o juiz, né, e ganharia fácil. E essa mina safada, cujo nome é Kohinata Iroha, continua provocando o Aki, mano. Fala que depois que ela sair, né, mano, ele vai enfiar a cara na cama pra sentir o cheiro dela. E também ela se disse a irmãzinha dele. Porém, eu já falei, né, mano, que ela é irmã do amigo dele. Mas ela se considera irmã mais nova do Aki, mesmo assim. Mas ele considera ela uma desconhecida apenas, então mano, já deu pra ver que esse relacionamento entre os dois é muito saudável, tá ligado? Aí, né, o Aki recebe uma ligação muito importante do chefe dele e claro que a mina vai atrapalhar. Mas antes, né, vamos falar da obra, mano, que tá bacana e cheia de referências. Tem referência ao McDonald's, referência a Loli dançando, uma mina fazendo streaming, tem outra jogando Valorant, tem Minecraft, tem essa mina correndo aí, ó, sem nada. Tem a Iroha completando o nome com os peitos. E se você dar uma pequena pesquisada, vai ver que a internet tá cheia de coisa desse tipo. Tem um layout de videogame, né, mano, muito foda. Tem Twitter, ou sei lá, X. Tem WhatsApp, ou melhor, ImuZap. Opa, Jojo Reference. Tem aqui a cena de Pac-Man. Tem jogo de luta, né, mano, que pode ser qualquer um. Street Fighter, King of Fighters, entre outros. O jogo do tribunal, mano, que eu esqueci o nome aqui, ó. Jogo de outono, mano, que é aquele jogo lá, mano, onde você segue um caminho lá das namoradinhas lá. Tem a Loli de novo, depois mais uma vez a Loli. Jogo de soltar peça, mano, tipo Tetris, mas pode ser qualquer um outro, né? E finaliza com a dança da Loli, mano. Provavelmente tem mais referência, né, mas eu só percebi esse. Ok, né, aí voltamos aqui, mano, e o Aki tá falando lá com o chefe dele, mano. Mas na verdade é o tio dele, cara. E o Aki tá tentando arrumar um trampo na empresa do tio, né? Só que ele não quer fazer teste nenhum, velho. E como ele é sobrinho do dono, né? É fácil conseguir isso. Porém, com algumas condições, mano. E o cara já pergunta, mano, se ele tem uma namorada. E a Iroha, mano, já começa a querer fuder com a vida do Aki ali, mano, fazendo barulho de gato. E o Aki mete um caô lá, mano, dizendo que adotou uma gata e tal. Até porque talvez seja um problema ele ter uma namorada, né? E eu pensei, mano, que esse caô não ia dar certo, né? Mas a Iroha, mano, faz um miado de gato ali, mano. E o cara acredita, meu irmão. Muito otário. Aí cara, depois disso, lá na escola, quem aparece é o Kohinata Uzuma, mano, que é o melhor amigo do Akiteru, que é muito gente boa, tá ligado? Inclusive, ele é o irmão daquela menina maluca lá, mano, a Iroha. E o Uzuma até fala que talvez ela goste do Aki, mano. Porém, o Aki acha difícil essa hipótese, até porque ela só aparece pra infernizar a vida dele. Aí aparece a professora gostosa que eu vi no trailer, mano. É só isso, só, tá ligado? Quando ela foi importante, eu falo o nome dela. E um cara lá, mano, avisa pro Aki que tinha uma mina querendo ver ele. E mano, sim, é a doida da Iroha. E ela tá com uma personalidade diferente, mano, fingindo ser uma aluna pura e educada. E ela fala, mano, que queria voltar pra casa sozinha com o Aki, né, mano? E fala que é porque eles são namorados, cara. Mas óbvio, né, mano, que ela tá só zoando com a cara do Aki. Até o irmão dela, mano, aparece, mano, e ela continua fingindo. E o Aki, mano, arrasta ela pra trocar uma ideia, mano, e descobrimos que ela tá fazendo isso pra ferrar a vida do Aki mesmo, mano. Até porque ele não pode ter uma namorada por causa do trabalho lá. E ela ainda por cima humilha o Aki, mano, falando que ninguém acreditaria que ele seria capaz de namorar a menina igual a ela, mano, e blá 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 blá. Mas o Aki só quer saber do seu próprio futuro e não tá nem aí pra ela. E ela faz uma jogada suja aqui, tá ligado? Ela começa a se declarar pro Aki do nada, cara. E pior que o Aki começa a acreditar na piranha, mano. Mas ela fala que é brincadeira, né, mano? Fala que tá zoando com a cara dele. E o Aki fica puto, mano. Bota a mina pra correr na base do grito. E mais tarde, mano, ele se encontra lá com o chefe, mano. E mais uma pessoa, né, que não apareceu ainda. Aí eles conversam sobre um jogo, né, mano, que o Aki fez com a galera aí. E esse jogo bombou pra caralho, tá ligado? Tipo o Tigrinho. Aí nós vemos o tio do Aki tentando comer a garçonete aqui, mano, do nada. Coisas normais que todos os tios fazem. E o Aki vai até o banheiro, que é unissex. E lá tem uma mina terminando de soltar um barro, que obviamente dá um porradão no Aki. E o engraçado, mano, que essa mina aí, mano, é filha do tio dele, mano. Ou seja, é a prima do Aki, mano, a Mashiro. E ela tá aqui, mano, porque uma das condições pra ele trabalhar é que ele seja o namorado falso dela, mano, até ele se formar. Se acontecesse comigo, eu aceitaria o acordo nessa hora aí. E pior que nem ela sabia dessa presepada. E o motivo disso é que ela tava estudando em um colégio de meninas, né, porém ela pediu pra ser transferida pra uma escola mista, né, uma escola normal. E pra proteger ela dos
parado, os pais dela decidiu arrumar alguém pra protegê-la. E como ela vai pra escola do Aki, a melhor opção é ele cuidar dela, mano. Ou seja, faz total sentido aqui o plano do cara, mano. Deixar a prima namorar o primo, mano. Que se dane, tá ligado? E o motivo dela ir pra escola do Aki, mano, não é justificado, porque ela não deixa o pai falar. Mas o Aki tá ligado, né, mano? Que ela deve ter parado de estudar por algum motivo e tá tentando recomeçar agora, mano. E diz que não precisa explicar toda a história e aceita ajudar ela. Já ela, mano, se recusa de primeira, mas aceita também, tá ligado? Mesmo achando que o Aki é um taradão fudido. E o tio dele, né, mano, já fala que não é pra ele se aproveitar, né, porque é apenas um namoro falso. Mas dito isso, o Aki é contratado pelo tio, moleque. É isso aí, mano. Que final feliz. O cara conseguiu um emprego e uma namorada, moleque. Mesmo que seja a porra de uma prima, mas tá ligado que se dane mesmo. Porém, esse é apenas o primeiro episódio, tá ligado? Veremos o que os próximos episódios prometem. E esse vídeo aqui, mano, termina por aqui, tá ligado? Deixa o like e se inscreve pra fortalecer o corre dos mendigos da África. E falou, moleque!